Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós teremos uma videoaula sobre resolução de exercício. E nesse exercício eu vou abordar com vocês as medidas de dispersão ou variabilidade, que é uma das medidas que a gente é um dos assuntos que nós vamos abordar nessa etapa do nosso curso, certo? E aí nós vamos começar fazendo um exercício sobre o cálculo das medidas de dispersão para dados não agrupados. Então, se vocês repararem aqui nessa situação problema, nós temos os dados brutos. Os dados eles não estão organizados de forma correta, né? É como se eles estivessem aqui apresentados da maneira como eles foram coletados experimentalmente. Mas aqui é só um exemplo hipotético, né? Um exercício inventado. E aí, vocês sabem lá da primeira etapa que a primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer o que nós chamamos de rol, que é organizar os nossos dados. E esses dados aqui, eles serão organizados de forma crescente, tá? Então, nós teremos lá o nosso primeiro valor, o 22, em seguida, o próximo número, que também é o 22, 24 e 26, certo? Então, depois que esses dados são organizados dentro de uma sequência, a gente pode começar a discutir as medidas de dispersão que nós estamos estudando. A primeira que nós vamos falar aqui é sobre a amplitude total, tá? E a amplitude total, conforme a gente já está estudando no nosso material de apoio, ela é dada por uma diferença entre o valor máximo de uma distribuição, valor máximo, menos o valor mínimo, certo? E aí, se vocês olharem no rol que nós fizemos aqui, ó, nessa organização, o valor máximo é 26 e o valor mínimo é 22. Então, a gente pode dizer que a amplitude dessa distribuição, ela vai ser calculada por 26 menos 22, o que nos dá para um valor igual a 4. Ou seja, a dimensão do nosso intervalo, onde se encontram as nossas medidas, ela tem 4 unidades. Ela vai de 22 a 26. Isso significa que valores menores do que 22 ou maiores do que 26 não fazem parte da nossa distribuição, porque a gente não consegue medir, a gente não consegue enxergar esses valores dentro do nosso intervalo. É como se, por exemplo, você imaginasse que você está usando uma régua de 30 centímetros e procurasse nessa régua de 30 centímetros a medida de valor 32. Se você usar a régua uma única vez, você não consegue medir um comprimento de 32 centímetros. Por quê? O limite dessa régua, o máximo que essa régua consegue medir é 30. Então, isso é a ideia que a gente tem de amplitude total. Ela mostra pra gente, ela delimita o tamanho da nossa distribuição. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o valor mínimo registrado nessa distribuição é 22 e o valor máximo é 26. Certo? Qualquer valor compreendido entre 22 e 26 eu consigo encontrar dentro desse intervalo. Valores maiores ou menores a gente não consegue, certinho? Bom, a próxima que a gente vai discutir como medida de dispersão é a chamada variância populacional. Essa variância populacional, ela recebe esse nome porque os dados eles estão sendo considerados como a população e não como uma amostra, tá? E aí a gente sabe que pela fórmula, variância populacional é dada por S ao quadrado igual. Aí nós temos lá, ó, o somatório, esse símbolo aqui, de xi, que é cada valor medido, menos a média da distribuição ao quadrado. Se eu estou falando de variância populacional, tudo isso aqui é dividido por N, tá? Que é o valor é o número total de medidas que a gente tem, certinho? Bom, se vocês repararem, eu preciso de conhecer a média, né? Pra gente poder continuar esse cálculo. E aí a gente pode dizer que a média de uma distribuição,
A média que a gente tem para uma distribuição, vamos corrigir aqui. Ela é dada pelo x barrado, certo? E ela nada mais é do que, pra gente, o somatório de todas as medidas dividido pelo total de medidas que a gente tem. Então, xi, somatório de xi sobre n. Então, se nós formos calcular a média aqui, nós teremos lá, ó, o somatório de 22 mais 22 mais 24 mais 26. Como eu tenho 4 medidas, isso aqui dividido por 4. Somando esses valores e dividindo por 4, a gente vai conseguir uma média de 23,25, desculpa. E a partir desse cálculo dessa média, a gente consegue determinar a nossa variância. E aí, agora vamos fazer aqui, ó, bem passo a passo, para vocês entenderem o que seria o cálculo dessa variância. Quando eu falo aqui, ó, somatório de xi menos a média ao quadrado, esse símbolo aqui significa que eu vou fazer a soma de todos os termos dessa operação aqui. Em termos práticos, é como se a gente fosse lá e começasse a calcular, ó. Nós vamos pegar o primeiro valor medido, que é 22, subtrair da média, que é o 23,5, que eu acabei de calcular com vocês, e vou elevar ao quadrado. Esse é o primeiro valor. Se a soma, ó, mais próximo valor, 22 de novo. Então, ó, 22 menos 23,5 também ao quadrado. Somatório de novo. Então, ó, mais... Qual é o próximo? 24. Então, ó, 24 menos 23,25, ou 20, vocês veem com 23,25, né, meninas? 23,5 também ao quadrado. Mais 26 agora, menos 23,5 ao quadrado. Então, tudo isso aqui dividido por 4. Aí agora, olha só, quando eu fizer 22, na verdade, menos 23,25, nós vamos ter uma medida negativa. Então, menos 1,5 ao quadrado, mais, de novo, ó, 1,5 negativo ao quadrado, mais 24 menos 23,5, 0,5 ao quadrado. 26 menos 23,5 vai dar 2,5, 2,5. Então, mais 2,5 ao quadrado. Isso aqui somado e dividido por 4. E aí, a gente tem uma variância fazendo esses termos que são os dois aqui negativos, a gente não precisa se preocupar. Porque, se vocês se lembram bem, todo número negativo elevado ao expoente par vai ser positivo. Então, eu vou transformar tudo isso aqui numa soma e depois eu vou dividir por 4. Então, eu vou ter lá, a soma vai dar 11, e aí vai ficar 11 dividido por 4. Isso aqui nos fornece uma variância de aproximadamente
2,75. Ok? Bom, se vocês lerem lá direitinho o material, vocês vão ver que a variância ela é muito comum, muito usada, porém, ela é pouco praticada para apresentar os dados de forma direta, porque ela sempre traz para gente uma medida quadrática. As unidades estão ao quadrado, e aí não é um parâmetro muito interessante para se comparar, certo? E aí ela se torna fundamental para o cálculo de uma segunda medida de terceira, na verdade, né? Medida de posição, que é o desvio padrão. E o desvio padrão, principalmente para o nosso caso que é de população, a gente chama de S, e ele é dado de forma bem simples pela raiz quadrada da variância, né? Então, no nosso caso aqui, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 2,75, que vai dar pra gente um valor aproximado de 1,7, certo? Esse é um valor que a gente usa muito, principalmente porque as medidas de dispersão, elas têm a finalidade de complementar uma informação, né? Normalmente a gente usa uma medida de posição seguida de uma medida de variação ou de dispersão, né? Porque mostra que a imprecisão, a distância que existe entre um valor medido e um valor médio está sendo levada em consideração. Então, é muito comum que a gente use o desvio padrão para representar. Mas quando a gente quer medir, por exemplo, grau de homogeneidade, de dispersão, né, o quão disperso está uma medida ou um conjunto de medidas, a gente usa uma outra medida que é o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, como o próprio nome diz, ele mede uma variação, e se é um coeficiente, ele é proveniente de uma razão, de uma divisão entre valores, certo? E aí o que a gente está estudando aqui, que é o chamado CV, que é o coeficiente de variação, ele é dado pela diferença entre o desvio padrão e a média, que são duas medidas, uma de dispersão e a outra de posição, tá? Então, isso aqui multiplicado por 100. Por que multiplicado por 100? Porque como é uma medida que te traz a informação de dispersão, de variabilidade, de homogeneidade, é muito comum que ela seja dada em forma de percentual ou de porcentagem. Então, a gente multiplica por 100. E quando a gente faz essa divisão de desvio padrão por média, a gente está fazendo um coeficiente, a gente está buscando um fator que me indique, tá? Se aquela medida, se aquela distribuição, ela é uma boa distribuição, levando em consideração uma medida de dispersão e uma medida de posição. Então, quer dizer, é uma forma completa e segura de eu estar informando, né, de eu estar fazendo uma análise, porque eu estou levando em consideração duas partes da estatística muito importantes, que são as medidas de tendência central e de dispersão ao mesmo tempo, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem lá, ó, um desvio padrão de 1,7, dividido por uma média de 23,5. Certo? E multiplicado aqui por 100. Então, quando nós dividirmos 1,7 por 23,5 e multiplicarmos por 100, a gente vai achar um coeficiente de variação de aproximadamente 7,2, já que eu multipliquei por 100, ó, símbolo de porcentagem, certo? Bom, o que é importante a gente relembrar ou fixar sobre o coeficiente de variação? Ele é uma medida muito utilizada para a gente medir a variabilidade de uma distribuição. E aí, o que é interessante? Quanto menor for esse coeficiente, mais homogêneo é a minha distribuição, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto menor o coeficiente de variação, isso vai implicar numa maior
homogeneidade. O que significa isso? Os meus dados, eles estão menos dispersos, eles estão mais agrupados, mais próximos um do outro. E isso é o que a gente busca numa medida, numa distribuição estatística que tenha uma certa precisão e uma certa veracidade na forma como ela foi calculada, de como ela foi desenvolvida, certo? Bom, pessoal, esse exercício ele é bem simples, mas a gente aqui conseguiu abordar os conceitos fundamentais, tá? Eu não abordei desvio médio com vocês, porque ela é uma medida auxiliar, tá? Ela é uma medida que é importante, sim, mas ela, para conhecimento teórico, ela é mais importante, porque para efeitos de cálculo, quando você calcula a variância, né, usando lá os nossos valores, como a gente tem aqui, ó, no slide anterior, na aula anterior, que é a diferença entre o valor medido e a média. Esse desvio absoluto ele já está sendo calculado junto com a variância. Então, por isso que aqui eu não coloquei ele de forma separada no exercício. Tudo bem? Ele é importante sim, mas acho que para efeito de cálculos, e que eu acredito que a dificuldade de vocês deva ser maior nesses cálculos um pouquinho mais extensos e um pouquinho diferentes daqueles que vocês estão acostumados. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, manda mensagem lá no fórum de dúvidas que a gente procura responder o mais rápido possível. Tá bom? Um grande abraço e bom estudo para vocês.